Vamos que vamos, meus amores. Bom dia, bom dia. Tia Ismael aqui trazendo mais aulas de filosofia para vocês, ok? Beleza? Peguem aí, por favor, o livro, meu segundo ano, meu segundão, página... Cadê a página do livro, minha gente? Página 38 e 39, ok? Falar um pouco sobre tecnologia e sociedade, página 38 e 39. Vamos falar um pouquinho hoje de como a sociedade, né, a tecnologia em si, até onde ela vai, né, na sociedade, como a sociedade utiliza, se comporta perante os desenvolvimentos tecnológicos do nosso cotidiano, ok? Fazendo a leitura aí, vamos lá, me acompanhe, por favor. A tecnologia sempre fez parte da ação humana e, por esse mesmo motivo, sempre gerou consequências para o próprio ser humano, para a sociedade em que vive e para a natureza que o cerca. Então, a humanidade ela sempre teve a sua tecnologia. Ismael, você vai me dizer que lá na pré-história, né, no período do Homem das Cavernas, já existia tecnologia? Existia sim. A tecnologia criada por eles, não é? As ferramentas, as lanças, né, os objetos feitos de pedra, de osso, de madeira. De certa forma, era uma tecnologia sim, para a época. Obviamente não posso comparar aquela tecnologia da época com a de hoje em dia, né? Esta câmera que eu estou utilizando, esse celular, esse computador, não posso comparar, claro, óbvio. Mas, para a população daquela época, era sim uma tecnologia já altamente desenvolvida, né? Vamos lá. Podem ser citados inúmeros exemplos, né? O domínio do fogo fez com que o ser humano passasse de caça dos animais maiores, mais fortes e mais velozes, a caçador desses mesmos animais. Ou seja, o domínio de uma simples técnica fez com que o ser humano mudasse seu lugar na hierarquia, na cadeia alimentar. Então, o fogo fez com que os seres lá da pré-história, né, deixassem de ser a caça, o alimento, né, a presa, e passaram a ser os caçadores, ou seja, o fogo. Então, foi uma tecnologia, sim, como eu citei aí também, né, os outros exemplos. Já o domínio de técnicas e de tecnologias da agricultura permitiu que o ser humano passasse de uma vida nômade para uma vida sedentária, como nós também já vimos isso, né? Ele deixa de ser nômade e passa a ter moradia fixa. Tudo isso através do descobrimento da agricultura. E ele desenvolve também ferramentas que vai auxiliá-lo nessa agricultura. Então ele faz com que ele deixe de ser nômade e passe a ter moradia fixa, né? Com esse sedentarismo, surgiram as primeiras aglomerações humanas. A agricultura também permitiu que os indivíduos produzissem mais do que era necessário para a sua sobrevivência, isto é, um excedente. Por sua vez, o excedente permitiu a existência do comércio e, assim, o contato com outras sociedades. Então, olha só, o ser humano desenvolve ferramentas, que essas ferramentas vão auxiliá-lo na agricultura. Da agricultura, ele vai ter os excedentes, ou seja, aquilo que sobra, né? Eu vou tirar o que vai servir para a minha alimentação, os excedentes é o que sobra, eu vou comercializar. E desse comércio, eu vou entrar em contato com outras pessoas. Desse contato com essas pessoas, eu vou enriquecer a minha cultura. Eu vou manter um contato cultural, né? Um intercâmbio. Então, olha só, que interessante essa reflexão da tecnologia. Eu desenvolvo tecnologias, tá? Essa tecnologia me ajuda na agricultura. Da agricultura, eu tenho os excedentes. Dos excedentes, eu vou praticar comércio. Do comércio, eu mantenho um intercâmbio com outras civilizações. Ok? Adiante. Esse contato comercial passa a ser, em certa escala, um contato também cultural entre as diferentes comunidades, como eu já falei. Também é verdade que a posse do excedente gerou os diferentes estamentos sociais e a necessidade de proteção desse mesmo excedente, que se traduz na necessidade da criação de meios de defesa, instituições jurídicas e militares. Então, esses excedentes, né, o que veio da tecnologia que eu criei, né, a tecnologia para a agricultura,
esses excedentes, eles vão, além de manter esse intercâmbio, né, de provocar esse intercâmbio, eles também vão promover, né, a hierarquização. Porque se eu tenho mais terras, eu tenho mais comércio, eu vou ganhar mais dinheiro e vou ficar mais rico. E aquele que tem menos, fica menos rico, ou seja, a hierarquização, né? Vai criar também, vai necessitar das defesas, né, de um exército lá para defender esses excedentes, ou seja, vai transformar totalmente, né, a vida do ser humano, como nós já vimos isso lá na Revolução Agrícola. Ok? Beleza? No mundo tradicional, grosso modo, o mundo antigo, grego e medieval, já havia tecnologia. A tecnologia é que ela, a diferença é que ela não era a finalidade fundamental da ciência, mas apenas uma de suas consequências. Para o pensamento antigo, né, calcado em Sócrates, Platão e Aristóteles, a finalidade da ciência, do conhecimento em geral, era o próprio conhecimento. Então, a tecnologia ela não estava, né, hoje, assim como hoje em dia, não estava como prioridade da ciência. Né? Porque hoje em dia a gente sabe que a ciência ela busca cada vez mais, né, que passa, desenvolver mais ainda a tecnologia para facilitar o nosso dia a dia, por uma questão de saúde também, não é? Hoje em dia mesmo, né, tivemos essa questão em que tivemos que nos adaptar a essas tecnologias para poder dar aula aqui a vocês, tudo e tal. Então essa tecnologia atualmente ela é um dos carros-chefe da ciência, né? Hoje em dia praticamente a maioria das pessoas, não vou dizer todas, porque existem pessoas que ainda vivem com o mínimo de tecnologia e até mesmo algumas que vivem sem nenhuma tecnologia, tá? Mas hoje em dia a maioria das pessoas precisam dessa tecnologia, necessitam dessa tecnologia para sobreviver, para trabalhar e etc. Ok? Então, lá na antiguidade, essa tecnologia ela não tinha prioridade científica como ela tem hoje em dia. Pelo contrário, o pessoal não estava nem aí, tá? Necessitava-se mais da questão do próprio conhecimento em si, a questão filosófica, né? Na Idade Média a gente vai ter Deus lá, né, como o centro do universo, como o centro das respostas para tudo, né? Vai ser o próprio Deus em si. Então a gente não tem ainda um desenvolvimento tecnológico visado pela ciência naquela época, mas já se tinha sim a tecnologia, ok? Adaptada para aquela época, claro. Conhecer para conhecer, isto é, conhecer por amor à verdade. Aristóteles escrevia justamente que o mais alto conhecimento é o teórico, uma vez que enfim, em si mesmo, é autônomo e autossuficiente, uma vez que não está preso à qualidade, a qualquer utilidade. Então, segundo Aristóteles, ele aqui dá só um exemplo, né? Que segundo Aristóteles, o conhecimento ele está definido em si mesmo. Ele não está definido em outras coisas. Ele tem um começo em si e ele termina em si mesmo. Como assim, Ismael? O conhecimento tem um começo em si e termina em si mesmo, né? Eu tenho a curiosidade. O que é isso? Né? Então, eu tenho a curiosidade de saber o que é isso. Já é um conhecimento, a dúvida, tá? E a partir desse conhecimento, né, de querer saber, é que eu vou atrás, que eu vou buscar até saber que isso aqui é uma caneta com a tampa azul, com o bico azul, com a tinta azul que serve para escrever. Então, o conhecimento começa em si e termina em si mesmo. Mas isso muda bastante no mundo moderno, né? O filósofo francês Francis Bacon, Chico Toisin, né, compreende que a finalidade da ciência deve ter uma utilidade clara, dominar a natureza para servir ao ser humano. Então, Francis Bacon, né, também conhecido como Chico Toisin, né, ele tem a seguinte definição, que a utilidade da ciência, né, é dominar a natureza para servir ao ser humano. Ou seja, não é o ser humano que serve à natureza, que serve à ciência, à tecnologia. É a tecnologia, é a ciência que deve servir ao ser humano. Isso quer dizer que a finalidade da ciência deve ser a de produzir tecnologia,
uma vez que será justamente ela que permitirá o desenvolvimento dos meios de ação para dominar a natureza. Então, a finalidade da ciência, segundo Chico Toisin, né, é justamente produzir tecnologia para que o homem possa dominar a natureza. Ok? Até aí tudo beleza, minha gente? Tá aí tudo tranquilo? Vamos lá, continuando. Assim, no mundo moderno, a tecnologia não é apenas uma das consequências da ciência, mas sua finalidade fundamental. Isso, por um lado, gerou um desenvolvimento da tecnologia como nunca na história. Por outro, acabou por gerar uma tendência a limitar a ciência, né? Então, por um lado, isso foi bom. Por quê? Porque deu um rumo para a ciência, né? Porque deu um trabalho, um que fazer, uma função, né? Uma definição para a ciência. A sua função é essa daqui, é criar tecnologia para que o homem domine a natureza. Por outro lado, como ele coloca aqui, né, gerou uma tendência que limita a ciência a somente criar tecnologia. Então, é o lado bom e o lado ruim. O lado positivo e o lado negativo, né? Uma vez que uma sociedade que usa a tecnologia não é necessariamente uma sociedade que sabe explicá-la, ok? Então, é aquela velha questão, né? A função da ciência seria essa, criar a tecnologia para que o homem possa dominar a natureza, né? Ok? Até aí tudo bem, não é? Porém, ela limita a ciência a isso. Até porque uma sociedade que usa a tecnologia necessariamente não sabe explicá-la. Ok? Então a ciência pode desenvolver lá alguma tecnologia em mim e tal. Vamos supor que aí a ciência desenvolveu aí a cura de uma doença, tudo e tal. Tomara que seja a doença do coronavírus aí, né? Descobriu aí a cura da doença, uma vacina, tal, tudo, é uma tecnologia, tal, tudo, aplicou em mim, tudo tal. Eu utilizei, né, porque eu sei que vai me curar, mas eu não sei a reação, o que é que está causando dentro de mim, né? Eu não consigo compreender, eu sei que vai me fazer um bem danado, eu vou tomar aquela vacina e acabou. Mas a ação dela, né, como ela vai agir, tudo, não necessariamente eu sei explicá-la, ok? Beleza? Até aí tudo bem? Tudo tranquilo? Adiante. Tecnologia, sua ambiguidade intrínseca. Ixi, só o nome já deu para, né? Vamos lá. Karl Marx, né, também considera o grande impacto que a tecnologia tem na sociedade, né? Uma vez que o surgimento do capitalismo só foi permitido com o desenvolvimento da tecnologia fabril. Então, Karl Marx ele estuda como essa tecnologia vai influenciar a sociedade. Uma vez que, lembre-se, Karl Marx fala muito da questão da Revolução Industrial, né? E o que mais se teve nessa Revolução Industrial foi a utilização da tecnologia, né? Das fábricas, né? Das máquinas lá e tal. Então, Karl Marx ele vai analisar como essa tecnologia influenciou na vida do ser humano. É bom considerar que quando Marx fala de capitalismo e das chamadas relações de produção, está se referindo essencialmente à fábrica, né? Então, Karl Marx ele bate nessa tecla do capitalismo, comunismo e tal, e ele se refere à fábrica, esse momento que eu falei para vocês, tá? Essa seria uma espécie de um microcosmo que refletia o macrocosmo do restante da sociedade. Como para Marx, a economia, a matéria e o modo de produção eram partes estruturantes do meio social, o desenvolvimento da tecnologia fabril foi fundamental para o advento do capitalismo e de toda uma nova forma de sociedade. Ou seja, o que é que ele quis dizer com isso, Ismael? Ele quis dizer que o desenvolvimento da tecnologia foi um micro dentro de um macro, tá? Aconteceram diversas coisas, né? E uma delas foi esse desenvolvimento tecnológico das fábricas. Então foi algo micro, foi um acontecimento micro que aconteceu dentro de um fato macro, de algo macro, de algo grande. Porque teve o povo, a criação da burguesia, a criação dos operários, da classe proletariada, teve a questão das lutas, teve a questão do povo que deixa o campo e vem para as fábricas, para as cidades.
teve uma porrada de coisa, né? E o micro foi essa indústria que causou o macro, ok? Aliás, o micro foi essa tecnologia que causou o macro, ok? No século XX, os pensadores da escola de Frankfurt, né, sobretudo Theodor Adorno e Max alguma coisa, Horkheim, tá? Mas os dois aí, consideram que o desenvolvimento da tecnologia acabou por escravizar o ser humano. É aí onde pega a gente numa questão até mesmo atual, né? A tecnologia, o desenvolvimento da tecnologia acabou por escravizar o ser humano. Como assim? Vamos ver. Esses pensadores explicam essa tese da seguinte maneira: a tecnologia havia sido desenvolvida com o objetivo de libertar o ser humano das forças naturais por meio do domínio da natureza. Mas, segundo ele, essa intenção acabou sofrendo uma distinção dialética. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa intenção acaba se convertendo no seu contrário. Aquilo que tinha a intenção de libertar o ser humano acaba por escravizá-lo. Então, uma vez que a tecnologia, as máquinas, né, a tecnologia até mesmo que a gente usa hoje em dia, né, ela foi criada com a intenção de libertar o ser humano, acaba por escravizá-lo. Acaba deixando o ser humano alienado a essa tecnologia. E, muitas vezes, acaba fazendo com que o próprio ser humano perca a sua essência. Vou dar um exemplo. No filme A Fantástica Fábrica de Chocolates, o mais recente, né? Não tão recente assim, mas é porque tem dois, o mais antigo e o mais recente. Acho que Yasmin, que é ligada em filme aí, deve saber. No novo, que é com o John Depp, né? Que o diretor é Tim Burton. Tem uma cena que é bem interessante, que é o pai do menino, né? O pai do Charlie, né? Do garotinho Charlie lá, que trabalha na fábrica de pasta de dentes. E o pai dele é demitido da fábrica porque o dono da fábrica comprou uma máquina que vai rosquear a tampinha lá do tubo da pasta de dente. Então demitem ele, né? Acaba por desempregá-lo, porque o dono da fábrica comprou uma máquina que vai rosquear a tampinha, ou seja, ele perde emprego. O que é que isso significa, Simale? Isso significa que a máquina, além de tomar o trabalho do homem, né, além de trazer uma certa degradação do homem, porque ele ficou desempregado, e hoje em dia isso acontece bastante, né? Eu vou ter uma máquina que eu faço o trabalho de 10 homens, por exemplo, né? Passa a desvalorizar o trabalho humano. Então, uma vez que essa máquina foi criada para ajudar o ser humano, ela passa por escravizá-lo. E nós passamos a ser altamente dependentes dessas tecnologias que são criadas para, às vezes, nos libertar, para facilitar, né? Já imaginou passar um dia todo sem um danado do celular por perto? Como é que faz? Né? Sem essa tecnologia, sem essa coisa importante, essa ferramenta importante, essa tecnologia que é o celular, a gente vira um escravo disso aí, né? Então a gente acaba criando uma dependência. Então o que os estudiosos, o que os filósofos da escola de Frankfurt disseram, né, foi exatamente isso, que há uma coisa que foi criada para libertar, para ajudar o ser humano, acaba por escravizá-lo. Ok? Vamos lá. Atualmente, né, quando as tecnologias são criadas por uma capacidade de limitar, condicionar ou até mesmo escravizar o ser humano, tais críticas remontam mais ou menos a esse argumento frankfurtiano, como eu já falei. Por exemplo, o desenvolvimento de tecnologias de informação e de comunicação, tais como aplicativos de mensagem instantânea, permite que o empregado esteja sempre acessível ao empregador, todos os dias, 24 horas por dia. Em outras palavras, o que foi criado para facilitar a comunicação também traz em si mesmo seu lado negativo. Então, a tecnologia que hoje em dia foi criada para a gente, né, para nos ajudar, para nos facilitar a nossa vida, né, para mesmo à distância nos unir, muitas vezes acaba, né, prejudicando.
né? No celular, a gente se torna viciado, a gente fica totalmente dependente dele, né? E se passa meia hora sem olhar para a cara dele, do celular para ver quem falou com a gente e tudo, é algo altamente frustrante, né? Antes, o exemplo que ele dá aqui, né? O patrão não achava o funcionário dele, não é somente na hora de trabalho. Hoje em dia ele pode achar a qualquer hora. Então o funcionário, né, ele se torna à disposição do patrão, mesmo sem estar no horário de trabalho, por conta do celular, né, por conta da tecnologia em si. E outros exemplos que a gente tem. E vocês, o que é que vocês acham, né? Vamos ver aí, vocês poderiam escrever aí um textinho, né, e mandar para mim, tá? Eu vou estar à disposição, tá? Vocês poderiam escrever um textinho aí e mandar lá no meu WhatsApp o que é que vocês acham dessa questão aí, né, da tecnologia que acaba alienando, que acaba escravizando as pessoas, né? A gente tem aí pessoas que são viciadas em televisão, celular, tudo tal. É um vício, né? A gente tem aquelas crianças também que quando a mãe tá de castigo, tira o celular. A criança só falta surtar, só falta enlouquecer, né? Porque afastou essa tecnologia dela. Então, algo que era para facilitar, para contribuir, acaba muitas vezes escravizando a gente, ok? O que é que vocês acham sobre essa questão aí? Mandem um áudiozinho para mim ou então um textinho lá no meu zap para eu saber a opinião de vocês, ok? Vamos lá. O filósofo e sociólogo e pesquisador da área da tecnologia da informação, Pierre Levy, tece reflexões sobre a natureza e os limites da tecnologia de informação, fazendo diagnósticos e proposições um pouco diferentes das feitas pelos pensadores da Escola de Frankfurt. Ele explica, por exemplo, o conceito de comunicação por meio de mundos virtuais compartilhados. A interação da realidade virtual seria a possibilidade de explorar ou modificar o conteúdo de um banco de dados e perceber imediatamente, de modo sensível, né, por imagens, sons e vídeos, os novos aspectos do banco de dados revelados por essas modificações. Assim, várias pessoas geograficamente dispersas alimentam ao mesmo tempo uma base de dados e em retorno recebem informações sensoriais, de modo que quando uma pessoa modifica o conteúdo de uma base de dados coletiva, os outros imediatamente percebem a alteração. Esse tipo de comunicação pode dar base para jogos, ambientes de trabalho, simulação de combate e outros exemplos já desenvolvidos ou em vias de se desenvolver. Por esse motivo, o autor explica que as realidades virtuais compartilhadas devem ser consideradas como dispositivos de comunicação, todos, tá? O que é que ele quis dizer? Que esses veículos, né, de comunicação, essas ferramentas que a gente utiliza no dia a dia, elas devem ser utilizadas, né, de fato, só para mesmo a comunicação e não como uma realidade, né, e não como algo que é real, algo que faz parte de um mundo que eu posso levar para fora dessa tela aqui, por exemplo, né? Como ele coloca ali, dando um exemplo para vocês, onde essa tecnologia leva, né? Os jogos de videogame aí, que acabam influenciando, né, no comportamento das pessoas, né? As pessoas já perdem o controle de saber o que é jogo e o que é realidade. Aquilo que eu faço no jogo, eu posso fazer também na rua, né? Então são dados, são informações que estão em uma tela, né, que estão aí sendo transmitidos para mim, que são criados por outra pessoa, que podem influenciar diretamente no meu comportamento. É esse o ponto da tecnologia que ele fala, né, onde influencia o comportamento das pessoas. Pierre Levy também lida com questões problemáticas advindas na tecnologia. Por exemplo, seria a tecnologia a fonte de exclusão? O que é que vocês acham? A tecnologia também seria uma fonte de exclusão? Lá, segundo Karl Marx, de certa forma foi. Por quê? Porque como o dono da fábrica é quem tinha acesso, quem tinha dinheiro para comprar as máquinas, ele era o dono. Então a ele pertencia todo o lucro. Aos operários era só a mão de obra, o trabalho mesmo, né? Então houve aí uma certa inclusão nesse processo capitalista. Vamos ver. Qualquer avanço nos sistemas de comunicação acarreta necessariamente alguma exclusão.
As novas tecnologias são mais caras, logo, apenas uma parte da população tem acesso imediato a elas. Eu digo a vocês por esse danado aqui desse celular, né? Essas marcas aqui. Por quê? Porque quanto mais a tecnologia mais nova, mais avançada, mais não sei o que, mais cara ela é. E nem todo mundo tem condições de comprar, de ter acesso. Então isso faz com que haja uma certa exclusão. E essa exclusão pode até gerar, não estou dizendo que obrigatoriamente gera, estou dizendo que pode até gerar, né, a certa questão aí de roubo, né, da criminalidade, digamos assim. Porque fulano, o celular da moda é esse celular aqui, esse bicho aqui, né? E aí eu não tenho um, então aí o que eu vou fazer? Vou ali roubar, fazer assalto e tal. Pode, não estou dizendo que é necessariamente, né? Por quê? Porque esse sistema de tecnologia, né, ele vai incluir todo mundo. Quem é que não quer? Quem é que não quer hoje em dia estar totalmente dentro da tecnologia, né, com isso, com computador, não sei o quê? Então isso pode causar, né, até um certo distúrbio de comportamento. Né? A vontade de ter aquela tecnologia pode até causar lá um distúrbio no meu comportamento. Né? Como ele coloca aqui. Por quê? A tecnologia ela causa sim uma certa exclusão. Ok? Quando essa tecnologia barateia e se democratiza, uma nova tecnologia mais cara surge e assim por diante, né? Quando esses telefones eles ficam mais baratos, aí surge mais outros, mais caro ainda, né? Assim, sempre haverá níveis de exclusão. Levy explica que o acesso à tecnologia tem tendência a se globalizar, mas jamais se globalizam imediata e totalmente, ok? O acesso à tecnologia ela é globalizada, é para todo mundo, né? Mas ela jamais vai chegar a ser de fato para todo mundo, ok? Na página 40, coloquem aí por gentileza, tá? Ele prossegue. A cybercultura é sinônimo de caos e de confusão? Afinal, como confiar nas informações quando todos têm acesso? O conteúdo de um site universitário é garantido pela universidade, das revistas, pelo conselho editorial, dos sites governamentais, pelo governo e assim etc. Além dessa garantia, uma espécie de controle hierárquico global e a priori correria o risco real de ser uma censura, isto é, um controle totalitário de informações. Ou seja, toda informação que vai, né, para essas redes sociais e tal, elas têm uma fonte. Muitas vezes essas fontes elas são confiáveis e seguras. Por quê? Um exemplo. Se eu sou o diretor de uma faculdade, e aí eu mando, eu posto lá, mando postar alguma informação sobre a minha faculdade. Além de ter a garantia de que eu, diretor, foi quem autorizei, ainda vai ter uma equipe que vai trabalhar nessa postagem, né, que é a equipe de comunicação. Então, toda postagem, toda coisa que vai para a rede, para a internet, ela tem um fundo, né, de onde ela veio, né, e para onde e qual público que ela é destinada, ok? Para Levy, não se pode dar ao mesmo tempo liberdade de informação e de seleção de informações. Desse modo, a falta de credibilidade de algumas fontes faz parte dos riscos para manter a liberdade de informação. Ou seja, né, algumas informações a gente não sabe de onde vieram. É as famosas fake news que a gente vê muito hoje em dia aí. Né, as famosas fake news que rolam aí. Né? Por quê? Porque são muitas informações ao mesmo tempo. Né? As redes, né? As redes de comunicação, internet e tal, elas não recebem só uma, duas informações por hora, né? Por minuto, são diversas. E não tem como ela filtrar, não tem como ela garantir a veracidade de todas. Então, por isso que volta e meia, algumas fake news, elas vão mesmo, né? Elas acompanham aí a galera e vão junto aí. Não há como manter a liberdade ao mesmo tempo em que se defende o controle de informações. Para Levy, a cybercultura é herdeira do iluminismo, do projeto progressista do século XVII. O que é que tem a ver uma coisa com outra, Marcos? Vamos ver.
uma vez que corroboram seus valores. Por exemplo, a tecnologia de informação permite a igualdade por meio da democratização ao acesso. Repetindo, a tecnologia de informação, tá, permite a igualdade por meio da democratização ao acesso. Ou seja, né, existem coisas que, existem conteúdos que eles são democráticos, todo mundo pode ver, né? Todo mundo pode ver. Então, a pessoa que tem uma classe mais abastada, outra pessoa que não, tem acesso ao mesmo conteúdo da internet, ok? Então, isso é um tanto quanto iluminista, porque ideia e conhecimento para todos. Garante a liberdade do acesso à informação e a liberdade de expressão. As pessoas são livres para se expressar na internet. Além disso, realiza um aspecto de fraternidade por meio da interconexão mundial, permitida pela rede mundial de computadores, né? O aspecto de fraternidade, né? De união, né? Então, uma coisa que eu compartilho, né, também foi compartilhada por uma pessoa lá em uma cidade lá longe da minha. Então, dá uma intenção de união. Em suma, para o autor, a cybercultura, ao contrário ao contrário de demolir os valores iluministas, seria a manifestação técnica de tais ideias modernas, continuando o legado dessa tradição cultural. Então, para o nosso autor, né, essa cybercultura ela é a continuação do iluminismo. Isso por quê? Porque ela dá, né, a informação para todos como por igual, né? Quem tem acesso à internet tem a informação igual a todo mundo, né? Ela vai unir grupos que pensam a mesma ideologia e acaba também com essa distinção de classes, porque o conhecimento é para todos. Ok, meus amores? Nossa aula terminou por aqui, tá? Mas aí, por gentileza, a aula é a explicação, tá? Mas, por gentileza, respondam aí a página 40 e a página 41, e eu estou aqui para tirar alguma dúvida, ou, aliás, e receber também lá os comentários de vocês sobre a questão da tecnologia e alienação, ok? Mandem os comentários e respondam a atividade aí. Beijo, beijo, tenham um bom dia e até mais.